Capítulo 10. Como motivar os outros. Nós estamos aqui com o livro Atitude Mental Positiva, Napoleon Hill, com o autor W. Clement Stone. E hoje nós vamos ver o capítulo 10 e 11, ok? E no capítulo 11 nós vamos entrar já na parte 3 do livro. Vamos lá? É importante saber como motivar os outros de forma eficaz e em uma direção desejável. Ao longo da vida, você desempenha papéis duplos, nos quais motiva os outros e eles o motivam. Pai e filho, professor e aluno, vendedor e comprador, mestre e servo, você assume todos os papéis. Uma maneira que o seu filho encontrou de motivar seu pai foi assim: papai. Ele esperou um pouquinho. Aí o pai respondeu: o quê? Aí ele fez uma pequena pausa e falou: papai, se você pedir por favor, eu deixo você me carregar. Quando a criança se sente envolvida pela crença aconchegante e cálida de que vai sair bem, ela realmente é capaz de fazer melhor do que imaginava. A confiança tem um efeito mensurável na capacidade da criança, traz à tona o melhor dela. O Edson fala: minha mãe fez isso. O Napoleon Hill, ele conta que ele foi uma criança bem sapeca, né? E a mãe morreu e o pai chegou para ele e para os irmãos e falou que ia aparecer uma mãe nova. E ele falou do Napoleão antes dessa mulher chegar, né? Falou para ela e tal. Aí a mulher entrou na sala, aí o pai do Napoleão disse assim: esse é o pior garoto das colinas. Aí ela parou, olhou e falou: pior garoto? De jeito nenhum. Ele é simplesmente o garoto mais brilhante das colinas. E tudo o que precisamos fazer é trazer isso à tona. E ele nunca mais esqueceu isso. Ela, durante todo o tempo que esteve com ele, ela sempre buscou ver o melhor nele. Quando motivar os outros por ter fé neles, você deve ter uma fé ativa, deve comprometer a crença deles, deve dizer: eu sei que você vai ter sucesso nesse trabalho, então comprometi a mim e aos outros com seu sucesso. Estamos aqui esperando por você. Quando você tem esse tipo de fé em alguém, tal pessoa terá sucesso. Uma carta pode mudar uma vida para melhor. A fé pode ser expressa em uma carta. Se você é pai, por exemplo, e seu filho está na escola, você pode realizar o que de outro modo talvez não pudesse alcançar. Pode aproveitar a oportunidade para mudar o caráter do seu filho, discutir assuntos que poderia hesitar ou nunca ter tempo de discutir em conversação, expressar seus pensamentos mais íntimos. E ele vai mostrando várias formas de motivar. E vamos fazer assim, ó. O W. Clement Stone, ele foi uma pessoa que marcou várias outras pessoas e falam que ele as palestras deles eram assim bem famosas e tal. E ele fala, né, motivar pelo exemplo. O Clement Stone tem inspirado muita gente com a história que contou sobre como treinou um vendedor que morava em Sioux Center, Iowa. E ele diz o seguinte: vou resumir bem a história, tá? Se você quiser ler na íntegra, você vai ler no livro. Um vendedor chegou para ele e falou que em determinado local ele não podia vender. Não conseguia vender porque as pessoas eram descendentes de holandeses e era um povo muito fechado e ele não conseguia e nananana. Ele falou: tá bom. Aí ele foi lá com ele e começou a pensar em estratégias, né? E primeiro ele se colocou no lugar do vendedor e começou a pensar: os holandeses eles têm esses aspectos positivos, isso. E o que aconteceu é uma coisa incrível. Todas as pessoas que eles abordaram compraram a apólice completa de seguro, não teve exceção. E enquanto voltava de Sioux Center, o autor, né, o Clement Stone, agradeceu ao poder divino pela assistência que ele recebeu. Ele conseguiu ter êxito, e ele fala que ele conseguiu ter êxito exatamente pelas mesmas razões que ele fracassou, exceto por um algo mais. Ele pediu orientação divina e ajuda. Ele acreditou que estava recebendo. Então, assim, primeiro, né, isso ilustra, assim, a condição de que ele pediu, acreditou e fez o que precisava fazer. E a segunda coisa é que ele ilustra outra pessoa através do exemplo. E mostrou para ele que a atitude mental positiva realmente funciona.
Quando quiser motivar, faça-o com um livro inspirador. Então se fala, né, sobre dar livros, exemplos positivos para que as outras pessoas se motivem. Existem muitas maneiras de motivar uma pessoa, mas a mais eficaz é um livro inspirador. Em atitude mental positiva, o W. Stone, ele dava cópias para os vendedores deles. Funcionavam como vitaminas mentais. Eu gostei desse termo, vitaminas mentais, eu achei interessante. Se você sabe o que motiva uma pessoa, você pode motivá-la. Quando o menino Walter Clegg, da Walter Clegg Providence alguma coisa, pretendia ser médico, ele estudou engenharia. E depois ele achou interessante, pensou assim, se eu posso consertar uma máquina com uma peça, eu posso auxiliar uma pessoa, estruturando algo dentro dela. Foi estudar psicologia. E ele trabalhou como instrutor pessoal na loja de departamentos Macy's e várias outras empresas muito conhecidas. E ele, nessa época, tinha um QI, né, que é o QI de personalidade, né, coeficiente de inteligência, mas ele achava que esse método funcionava de uma maneira meio capenga. Ele queria encontrar o fator ausente, ele queria selecionar a pessoa certa para o cargo certo. Então ele se esforçou e desenvolveu uma tecnologia de análise para indicar tendências de comportamento de indivíduo em ambiente agradável, antagônico, mostrar o tipo de ambiente que o atrai ou repele sob situações favoráveis ou desfavoráveis, em essência indicar o que vem ao natural para o indivíduo. Ele queria colocar as pessoas que desempenhassem os papéis da maneira correta dentro de onde elas estivessem. E ele desenvolveu esse método que ele chamou de análise vetorial de atividade, mais conhecida como AVA. O único objetivo da AVA, conforme conhecida por Walter Clegg, é ajudar a gestão de negócios em seleção de pessoal, desenvolvimento de gestão, corte de alto custo do absentismo, da totalidade de pessoal. Walter Clegg alcançou o objetivo principal definido. E o Clement Stone buscou uma ferramenta de trabalho. E quando ele ouviu falar do AVA, ele falou, é isso que eu quero. E aí, estudar com Walter Clegg, suas conclusões foram confirmadas. Quando você sabe quais são os traços de personalidade do indivíduo, qual é o ambiente dele e o que o motiva, você pode motivá-lo. Como motivar outra pessoa? A descoberta foi com a atitude mental positiva. Você pode ser o que você quer ser se estiver disposto a pagar o preço. Isso é verdade independente das experiências passadas ou aptidões, coeficiente de inteligência ou ambiente. Lembre-se, você tem o poder da escolha. A técnica é simples, que você pode usar para ajudar a motivar a si mesmo ou aos outros. Baseia-se no uso da sugestão, autopersuasão e autossugestão. E ele vai dando aqui coisas práticas, né, do que você fazer com as pessoas, para que motive essas pessoas. Você tem alguém vendendo alguma coisa, né? E de novo ele fala sobre a autobiografia do Benjamin Franklin, lembra lá dos aspectos da personalidade, né? Use o método de Franklin para alcançar resultados. Sim, muitas centenas de milhares de pessoas leram a autobiografia de Benjamin Franklin. Mas Frank Becker colocou ela em prática. Becker escutou as mensagens que se aplicavam a ele, pois tinha um problema, era um fracasso nos negócios. Franklin indicou que devia todo o seu sucesso e felicidade a só uma ideia, uma forma para a realização pessoal. Becker reconheceu a fórmula e a usou. E o que aconteceu? Ergueu-se do fracasso ao sucesso. Ele nos conta sobre isso em seu maravilhoso livro motivador, Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Becker escreveu seus objetivos em 3 cartões separados. O primeiro intitulado Entusiasmo. O automotivador é para ser entusiástico, asa com entusiasmo. Com o grande professor e psicólogo William James, provou de forma muito conclusiva as emoções não estão imediatamente sujeitas à razão, mas estão imediatamente sujeitas à ação. E a ação pode ser física ou mental. Um pensamento pode ser tão estimulante e eficaz quanto uma ação para alterar uma emoção de negativa para positiva. Nesse caso, a ação, seja física ou mental, precede a emoção. E ele vai criando um plano. Visto como o propósito de atitude mental positiva é ajudá-lo e como os outros atores querem que você entre em ação, iremos ilustrar como motivar indivíduos de uma plateia a agir segundo o sistema de Franklin Becker. Então, assim, ele vai dando, assim, se você quer sentir entusiasmo,
Você quer se sentir entusiasmado? Sim. Você quer nanã? Sim. Você quer não sei o que lá? Sim. Né? Então, haja, faça. Né? Então, aquela história. Seja, se você quer ter, seja. Tudo o que atraímos está relacionado ao que somos. Faça isso agora. Desenvolva uma atitude mental positiva. E ele fala que o próximo capítulo, ele responde a pergunta: existe um atalho para a riqueza? Qualquer coisa na vida pela qual vale a pena trabalhar, vale a pena rezar. Vamos lá para a parte 3. Sua chave para a cidadela da riqueza. Capítulo 11. Existe um atalho para a riqueza? Um atalho é definido como uma forma de realizar algo mais rapidamente do que pelo processo ordinário. O homem que toma o atalho conhece seu destino. No capítulo 2, listamos os 17 princípios do sucesso. Eu vou ler novamente, tudo bem? 1. Atitude mental positiva. 2. Objetivo definido. 3. Esforço extra. 4. Pensamento exato. 5. Autodisciplina. 6. Mastermind. 7. Fé aplicada. 8. Personalidade agradável. 9. Iniciativa pessoal. 10. Entusiasmo. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Aprender com a derrota. 14. Visão criativa. 15. Orçamento de tempo e dinheiro. 16. Manutenção de boa saúde física e mental. 17. Usar força cósmica do hábito. Lei universal. Uma atitude mental positiva resulta da aplicação dos princípios do sucesso. A palavra pensar é um símbolo. O significado dela para você depende de quem você é. Quando você pensa com atitude mental positiva, você pode relacionar, usar, controlar ou harmonizar todos os poderes. Piloto número 11. Um pensamento pela qual se guiar. Um atalho para a riqueza. Pense com atitude mental positiva e enriqueça. Se você tem atitude mental positiva, você pode fazer se acreditar que pode. Vimos aqui o capítulo 10 e 11. Estamos na parte 3 do capítulo e amanhã vamos ver o capítulo 12, ok? Beijo, gente. Tchau.